Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, versículos 9 a 24. Atos, capítulo 8, versículos 9 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que Ele seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Versículo 22. Portanto, arrepende-te desta tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Qual o propósito do seu coração? Aqui nós vemos o propósito do coração de Simão, o mágico. Ele queria manter-se aos olhos das pessoas como uma pessoa diferente e que tinha não só a habilidade, mas tinha a autoridade. E a sua autoridade era conquistada pela sua mágica, pela sua influência, pelo poder que ele celebrava sobre as pessoas, o grande poder intitulado. Mas quando ele vê a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele fica maravilhado com isso, e ele deseja esse negócio para poder passar para outras pessoas. Muitas vezes nós acolhemos rapidamente as pessoas que tomam decisões a Jesus e validamos as suas vidas nesse primeiro caminhar da sua história com Deus. Esse é um processo que há transformações no pensamento, nas palavras, nas atitudes, nas decisões, no formato de ser, do caráter, daquilo que envolve os seus pensamentos. E esse processo de transformação, ele é gradativo. O Espírito Santo de Deus, ao habitar a nossa vida, ele vai nos ajudando a filtrar aquilo que pensamos, ou aquilo que nós sentimos, aquilo que nós falamos, como nós decidimos. Mas é um processo.
E é impressionante quando nós olhamos a doutrina da salvação, que nós chegamos nesse ponto, a regeneração. Mas nesse processo da regeneração nós encontramos vários aspectos que são tratados por Deus em nós. Muitas vezes, ainda a nossa velha maneira de pensar ou de se situar nas pessoas, com as pessoas, ainda nesta fase tende a predominar. Então é muito comum a gente falar coisas meio desastrosas. Nós continuamos ainda, às vezes, pensando coisas que nós não devemos pensar. Nós continuamos propondo algumas coisas que nós nunca deveríamos mais propor. Mas porque estamos em transformação. E é muito importante a gente perceber que este tempo, ele é necessário para que as pessoas possam desconstruir o que construíram, às vezes, a sua vida inteira. Como ler a vida, como se portar para a vida, como se dirigir ao outro e até mesmo a Deus. E é impressionante como nós, às vezes, não damos esse tempo. Eu me lembro que na década de 90, uma pessoa que havia acabado de se converter e fazia grande parte da mídia aqui no Brasil, ele foi convidado à nossa igreja para estar, e no primeiro momento ele se referiu à igreja como uma igreja fria espiritualmente. Num segundo momento, ele se referiu à igreja como uma igreja imatura espiritualmente. E no terceiro momento, ele se referiu à igreja como uma igreja que não tinha experiência com o Espírito Santo de Deus e com Deus. Quando terminou o culto, eu fui conversar com ele e eu perguntei: quanto tempo que você tomou sua decisão por Jesus? Tem 65 dias. Ótimo. Desses 65 dias, quantos dias você tirou para estudar a Bíblia? Se ainda não tive tempo, mas vou tirar tempo. Nesses 65 dias, você mudou um profissional que trabalhava para você como uma pessoa de referência para alguns lugares que você vai, para que hoje pudesse ser essa pessoa para as igrejas que você vai, certo? Certo. E então, essa pessoa que trabalha para você hoje, ela também teve essa experiência por Cristo? Não, não tem ainda. Mas ela fala como se tivesse, e ela fala e apresenta um contrato, entre aspas, que exige uma série de questões que são de conhecimento de alguém que tem experiência evangélica. Disse: eu contratei alguns pastores e eles fizeram para mim esse contrato. Ok, tudo bem. Então, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus? E eu abri a Bíblia e comecei a compartilhar com ele o ensino do Espírito Santo de Deus. E eu comecei a falar para ele o que em muitas igrejas se fala, e ele repetia, porque lá pelas tantas ele disse que estava sendo acompanhado por um pastor, e ele estava com um contrato, até me mostrou o contrato de mentoria, em que a cada hora de mentoria ele recebia tal valor para ensinar a ele o linguajar do evangélico, os chavões dos evangélicos e algumas coisas friamente calculadas que devem ser ditas em lugares. A minha decepção foi muito grande para com ele naquela ocasião. A minha decepção também foi muito grande por essas pessoas contratadas para fazerem essa contextualização para um recém-convertido. A minha decepção foi muito grande com o pastor dele, que onde ele se converteu, não o chamou e não trabalhou com ele. Hoje se fala muito pouco dele, até porque em algum momento talvez ele tenha rompido a sua fé cristã. Ou talvez as igrejas pararam de convidá-lo para que ele pudesse fazer o que ele fazia. Algumas coisas aconteceram, mas o que eu sei
é que nos 65 dias de vida cristã dele, ninguém chamou para poder abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para ele. Nenhuma pessoa chegou perto dele e disse: vamos aprofundar a Bíblia para você entender o propósito de Deus, para depois você testemunhar a respeito desse propósito de Deus. E no final da nossa conversa, ele deixou bem claro qual era o propósito do seu coração. O propósito do seu coração era sair da vida capenga que ele estava tendo secular, como profissional de mídia, para poder ter um crescimento e um voo naquilo que era a nova linha, nicho de mercado, o mercado evangélico. Sabe, foi enojador o resultado dessa conversa. Mas, assim como ele, muitas pessoas também que têm uma primeira experiência com o Evangelho e continuam com os propósitos dos seus corações antigos. Continuam com amargura, com ressentimento, com uma série de elementos destruidores que antes dominavam mais a mente, o coração e até a alma dessas pessoas, mas que de alguma forma, a partir da experiência com Cristo, isso é amenizado, mas não é cessado. E a grande questão nossa é que esses propósitos do coração continuam vigentes. Eles continuam interpelativos sobre a nossa vida, mandatários sobre a nossa forma de viver. E a gente precisa tirar por menos quando ouvimos ou quando estamos com essas pessoas, mas às vezes essas pessoas conseguem estabelecer falas que nós não conseguimos recuperar, dependendo de onde fala, com quem fala, e que distorce a verdade do Evangelho, o propósito mais deliberado do amor de Deus a todo homem. Simão precisava ser tratado, ser discipulado, para que ele pudesse entender não a fonte do poder de Deus, mas a graça de Deus. Porque a primeira referência a ser construída não era o poder de Deus, mas a graça que lhe deveria ser suficiente. Mas a cabeça estava dirigindo para uma proposta e o seu coração para outra. Ele se diz entendido da palavra, convertido dessa palavra, batizado dessa palavra, mas o seu coração ainda não estava com a condição necessária para absorver e se encher da palavra de Deus e do próprio Deus. Quando nós vemos a experiência de Simão, nós olhamos para as experiências que nós temos hoje, em que as pessoas falam, que as pessoas expressam, que as pessoas anunciam um Jesus que ainda não foi amadurecido, maturado na alma das pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas ainda bebendo leite espiritual, ou comendo papinha espiritual, porque não querem nem mastigar os alimentos sólidos da palavra de Deus. No conceito dos frutificadores daquilo que receberam dessa graça de Deus. E é por isso que a gente vê tanta insegurança nessas proclamações, nesses testemunhos. Vemos tantas oscilações no formato das pessoas, entre aspas, de constituir perspectivas inclusivas. Vemos vulnerabilidades e às vezes até banalizações que contradizem a palavra de Deus, naquilo que às vezes nós queremos chamar a atenção e criar uma projeção de contextualização. Hoje nós estamos caminhando a marcha ré para frente.
Mas como conseguimos andar para frente se estamos engatados para trás? Só que nós não percebemos. E ao invés de perceber que quanto mais aceleramos, mais andamos para trás, achamos que o mundo lá fora é que está no sentido oposto e não nós. Simão tinha tido uma experiência inicial, mas ele queria continuar alimentando o seu coração dos seus desejos. E muitos de nós vivemos essa ambiguidade. Queremos continuar vivendo experiências que já vivíamos, que tínhamos, mas agora com uma roupagem do entendimento ou da submissão da palavra de Deus. E não é possível. Ou nós cremos e nos submetemos à totalidade da palavra de Deus, ou vamos continuar andando assim, como que passando em quebra-molas o tempo todo, subindo e descendo, porque normalmente passamos em quebra-molas sem reduzir velocidade. Somos apanhados pelos golpes, os trancos, porque às vezes só enxergamos o quebra-mola quando estamos já passando por ele. Nós temos justificativas. Não deu para enxergar, não tinha sinalização, estava escuro. A gente às vezes até pede desculpas, mas continuamos desatentos. E qual é a grande questão? É que nós às vezes não reduzimos as nossas velocidades para passar em terreno que nós não conhecemos. Nós continuamos com velocidade alta em estradas que nós desconhecemos. Isso poderia ser associado a uma série de questões a partir de uma só, que é a imprudência. Por isso é importante para nós saber qual é o propósito do nosso coração, para poder encurtar com a palavra de Deus e com a busca do próprio Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nada mais é do que o próprio Deus, operando em nós, agindo em nós, por meio de nós. E naquele tempo, houve essa manifestação inicial do Espírito Santo de Deus, para que se testemunhasse o que era o homem sem Deus e o que passa a ser o homem com a presença de Deus. O Espírito de Deus habitando em nós. A partir da igreja primitiva não precisava-se mais impor as mãos para as pessoas receberem o Espírito, porque nas suas próprias experiências elas já recebiam o Espírito. A relação da sua conversão já havia um formato de entrega do Espírito de Deus. Mas enquanto eles estavam sendo batizados e se arrependendo, o trato ainda não era completo. E naquele novo momento, desde Atos 2, nós encontramos o Evangelho sendo anunciado, as pessoas se convertendo, as pessoas se batizando. E havia um marco inicial para poder testemunhar que aquela pessoa, de fato, era um servo fiel do Senhor. Porque não só havia se convertido, se batizado, mas ele estava vivendo sob o domínio irrestrito do Espírito Santo de Deus. Então, os sinais, as maravilhas, eram feitos por quem? Eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos viviam isso. Eles anunciavam assim a grandeza de Deus. Os membros da igreja, eles ficavam embebecidos pela palavra, desejosos a cada vez mais conhecer Deus, viver plenamente para Deus. E o novo formato deste corpo, agora corpo de Cristo, começou a ser evidente. Deus não apenas habitava a igreja coletiva, mas Deus habitava cada um dos seus filhos, que de forma personalizada agregavam nesse coletivo. E o que Deus fez?
Deus olhou e Ele foi dando a cada um que se chegava a esse corpo um dom. De acordo com a vontade de Deus, Deus foi estabelecendo a visão de dons para cada um de nós. E nessa compreensão, Ele desenvolveu o que nós chamamos de ministério. Então, mesmo tendo dons diferentes, constituímos a partir do Espírito Santo de Deus uma unidade. A unidade na diversidade desses dons. A unidade na diversidade dos ministérios. Por isso que nós encontramos a configuração do corpo e a cabeça sendo Cristo, porque tudo é dirigido por Cristo. Toda a essência do propósito deste corpo está em Cristo. O Espírito Santo de Deus, então, ele gera essa unidade. E o Espírito Santo de Deus testifica em nós, não só a presença de Deus, mas a direção que Deus tem sobre cada um de nós nessa vida. O que Simão queria era estar entre aqueles de destaque. O que Simão queria era ter o que dar para os outros, chamando a atenção para si de autoridade maior entre aqueles que ali estavam. Quando nós olhamos a Bíblia e vemos a sua admiração, ele seguindo e tentando identificar e desejando isso e disposto a pagar o preço que fosse, ele estava mostrando a sua fraqueza, os seus limites enquanto homem. Que bom que o apóstolo chegou para Simão e estabelece lá no versículos 19 para frente, que aquele dinheiro não alcançaria o objetivo que ele desejava. Pelo contrário, aquilo amaldiçoava tudo que ele desejava. E sabe, muitas vezes nós achamos que nós conseguimos manter os nossos status quo num processo de dependência de Deus. Não conseguimos. Se o nosso status quo for humildade, ok. Se o nosso status quo for generosidade, ok. Se o nosso status quo for serviço, ok. Mas se o nosso status quo depende do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa altivez, isso é contramão do Evangelho. A gente precisa se despir dessas coisas, porque o Evangelho não está presente nisso. O Evangelho de Cristo, pelo contrário, contradiz todas essas coisas. E é por isso que a gente precisa permitir, com muita sinceridade, um diagnóstico do nosso coração. Quais são os propósitos presentes no meu coração? São propósitos de paz? São propósitos que mensuram a graça de Deus? Deus tratando o meu coração, tratando a minha vida, lapidando aquilo que eu sou, para que eu me torne mais pura e simples. A vontade de Deus, o projeto de Deus, o desígnio de Deus. Porque se há propósitos no meu coração que se diferem da palavra, esses propósitos são humanos. Eles são projetos de vida baseados em ilusões, em desejos ambiciosos do fluxo da vida. Então eu preciso responder para mim mesmo, quais são os propósitos do meu coração? São propósitos de Deus? Eu quero engrandecer Deus na minha vida? Eu quero louvar a Deus por tudo que eu reconheço que Ele tem feito? Eu consigo adorar a Deus por aquilo que Ele é? Eu, quando procuro servir alguém, eu procuro abençoar essa pessoa na dependência de Deus? Ou eu quero destaque pessoal? Ou eu quero que as pessoas me vejam? Ou eu quero que as pessoas me agradeçam? Ou eu quero que as pessoas falem bem de mim?
O que está por detrás de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, de como eu vivo? Será que eu consigo prestar contas adequadamente diante de Deus do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, da minha história até aqui, tendo consciência do que Deus tem para mim? Eu já falei numa ocasião aqui, às vezes é muito difícil colocar a cabeça no travesseiro e saber que tem tantos bilhões de seres humanos que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É difícil colocar a cabeça no travesseiro e saber quantas pessoas, por exemplo, estão enfermas na nossa igreja. Quantas pessoas estão enfrentando dificuldades na nossa igreja. Quantas pessoas estão tendo conflitos conjugais familiares. É difícil colocar a cabeça no travesseiro e descansar diante de tantas demandas que nós temos. O que fazer? Como agir? Se não seguirmos o que Deus tem para nós nos perdemos, mesmo querendo fazer o bem, porque agimos por nós, trabalhamos no atacado, firmamos as nossas vidas sem direção, para onde nos mandar nós vamos, não temos segurança, intimidade com Deus, para poder nos assegurar do que Deus deseja e espera e que assim seja sobre nós. Nós precisamos parar de sermos levados. Nós precisamos entender que o nosso coração, mesmo quando somos levados, ele tem um propósito embutido. Você talvez possa não ter a consciência no primeiro momento, mas há um propósito no seu coração, mesmo sendo levado. Então, diante do nosso momento hoje, nós precisamos rever a nossa vida a partir de Simão, rever a nossa vida a partir da igreja primitiva, rever a nossa vida diante dos testemunhos que nós encontramos hoje, e que a gente assuma uma responsabilidade. Vida com Deus, conhecimento da palavra, desejo de viver com o Senhor. Se nós nos alimentamos da palavra, se nós temos tempo com Deus, se nós vivemos com Deus, nós sofremos tentações, nós passamos dificuldades, nós somos oprimidos, mas nós conseguimos vencer. Quando nós não nos submetemos a isso, nós somos vencidos. O inimigo entra e faz danos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. E o pior de tudo não é a perda ou dano, é o formato, entre aspas, da lembrança que o inimigo faz sobre nós, apontando o dedo e nos subjugando, apontando o dedo e nos humilhando, apontando o dedo e gozando da nossa cara ainda. Nós caímos na tentação, nós somos vencidos diante dos nossos desafios da vida, porque nós não temos segurança em Deus, não temos vida com Deus, nós não procuramos viver a vida correta com Deus, e mesmo assim, nós somos achacoalhados por Ele. Então, quem tem um pouquinho de vergonha fica com o rosto vermelho. Mas quando a gente percebe, na autoridade do Senhor, nós repreendemos, nós conseguimos sobrepor. Mas é difícil, às vezes, perceber isso, porque nós estamos, às vezes, tão bem enganados na nossa vida, estamos sendo levados de uma forma tão fácil, nós estamos sendo ludibriados por algumas coisas que a gente acha que é forte e não percebemos o que o inimigo está fazendo na nossa vida. Nessa noite, eu quero chegar bem perto do seu coração e junto com você, eu quero esquadrinhar o seu coração. Eu quero
junto com você, avaliar os nossos corações. Porque se há o conhecimento de Deus, mas ainda não a totalidade de transformação na nossa vida, nós precisamos chegar lá. Nós precisamos fazer valer a experiência com Deus. Porque existe uma coisa que ocorre quase todos os dias para nós. Mais à frente eu faço isso. Amanhã eu faço isso. Semana que vem eu faço isso. E a gente vai sempre carregando mais força diante da nossa projeção infeliz da vida. Em que a gente, ao invés de consertar o agora, a gente vai empurrando para frente. E a gente vai se justificando com as coisas. Não está dando para ler a Bíblia, não está dando para poder estudar, não está dando para poder ter tempo com Deus, não está dando tempo para poder ir na igreja, não está dando tempo para fazer o exercício dos meus dons. E o dia passa. O inimigo se torna o tempo. Ou o tempo se torna o inimigo. E que vai com ímpeto contra nós. Daqui a pouco a gente está com 120 anos e o Senhor vai nos convidar para os céus. E nós vamos chegar para Ele e vamos dizer, Senhor, quando foi falado lá na terra, na igreja da Orla, que a gente podia chegar até os 120, até duvidei. Mas foi tão bom chegar até os 120, mas poderia ser um pouco mais. Aí eu teria tempo para poder fazer. É igual aquele jogo que terminou empatado. Se tivesse mais 10 minutos, o time teria virado, porque no último momento ele começou a jogar bola. Ou a pessoa que chega e diz, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu teria revertido a situação do nosso casamento. Eu teria revertido a situação do meu filho. Eu teria revertido aquele desemprego. Eu teria... Será que teríamos mesmo? Reagiu tarde. Mas pelo menos reagiu. Empatou, perdeu, mas pelo menos reagiu. Perdeu, não deu para recuperar, beleza, pelo menos reagiu. Mas e quando não há nem reação? E quando nós começamos, mantemos e terminamos da mesma forma? Em nenhum momento a gente se sente dentro para fazer, para acontecer, para ser. E a gente vai sempre se embrulhando, ao invés de se expor. A gente se cansa do nosso próprio enfado. A gente fica chateado com as nossas próprias mazelas. A gente se entristece, às vezes, das nossas pequenas alegrias. A vida se torna uma vida sem graça quando ela é vivida só por nós. Nessa noite eu te pergunto de novo, qual é o propósito do seu coração? O seu propósito é ser um servo fiel ao Senhor, um servo leal ao Senhor, um homem, uma mulher de honra do Senhor? O que é que você tem feito para que isso aconteça? Você quer mais Deus? O que é que você tem feito para que isso aconteça? Como está a sua vida hoje para que isso aconteça? Ou você acha que este tempo todo você está perdendo, se iludindo, se justificando, se desculpando, em algum momento vai render coisa diferente? Para de falar, para de se justificar, toma uma decisão agora. Encaminha a sua vida agora. Seja corajoso e fala o que está no seu coração. Seja corajoso e assuma o que está como propósito no seu coração. Porque se você não assume isso, se você não tem coragem de revelar isso, pelo menos para si mesmo, você vai continuar engatado de ré e acelerando com o objetivo de ir para frente.
Eu quero orar nessa noite por você. Eu quero orar nessa noite por nós, para que essa palavra do Senhor possa trazer diferença na nossa forma de viver. O texto fala que Simão foi advertido. Ele, no versículo 19, pediu: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro, o apóstolo, disse: que tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Você quis barganhar com Deus, você quis comprar coisas de Deus, você quer ter vantagem de Deus. Isso será para a sua destruição, porque isso mostra que tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério do Senhor, pois o teu coração não é correto diante de Deus, porque como você fala, ao que você propõe na vida, ao que você vive, revela o que está se passando no seu coração. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Enquanto eu pensava nesse texto nessa semana, me veio uma palavra. E a palavra que vinha no meu coração constantemente é: e quem nem percebe que tem propósito no seu coração, e aquele que nem sabe qual é o propósito do seu coração e que está desenfreadamente contra Deus. Quem nem percebe quais são os propósitos do seu coração e está enganado na sua fé, nem viveu ainda a experiência de fato pessoal com Deus. Vive a religiosidade, os ritos dos cultos, do evangeliquez, do gospel, mas ainda não tem uma experiência pessoal com Jesus. Quem ainda se encontra assim? O seu estado é pior do que aquele que tem tido, mesmo que ultimamente, no último momento, os 45 do segundo tempo, numa reação da vida, uma experiência com o Senhor. Eu não vou dizer que existem muito de Simão em nós, porque talvez a gente só pense na questão da barganha direta, da compra do espiritual. Mas não era isso só o propósito do coração de Simão. E não é isso só que está no nosso coração. Nosso coração, muitas vezes, está em sempre se dar bem. Mesmo que a gente tenha que contar uma mentirinha aqui, mesmo que a gente tenha que dar uma enganadinha ali, mesmo que a gente tenha que sair pela tangente ali, mesmo que a gente tenha que dar uma passada de perna em alguém ali, a gente sempre tem que estar bem. Mas quem disse? O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse: as aflições são para serem vividas, e não para serem gastas no contexto em que nós fechamos os olhos e achamos que isso nunca deva acontecer conosco. Talvez algumas aflições sejam a forma mais distinta de nós percebermos a nossa finitude e percebermos a nossa necessidade de Deus.
Então a gente pode concluir que em algumas aflições a gente pode agradecer a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque essa aflição foi grande, mas ela tratou a minha alma. Obrigado, Senhor, porque essa aflição foi difícil de ser vivida, mas ela tratou o meu coração. Obrigado, Senhor, porque essas aflições estão sendo complicadas, mas elas estão me dando uma visão correta do Senhor, da sua palavra, na minha fé. O propósito do coração define não só o que eu digo. O propósito do meu coração não define apenas as minhas vontades. O propósito do coração não define o até aqui, de onde eu cheguei, de onde saí. O propósito do meu coração define aonde eu vou chegar, o que eu almejo sobre o meu futuro. E se eu espero chegar e receber uns tapinhas nas costas de Deus, por esse formato de vida que eu tenho, eu estou enganado. Se eu acho que eu vou chegar lá e Deus vai dizer assim: senta aqui, deixa eu te dar o meu lugar para você sentar aqui, você vai sentar um pouquinho aqui nesse trono, você merece, poxa, você trabalhou muito, você suou muito, você fez muita coisa, você é maravilhoso, deixa eu bater palma para você. Você está enganado. Eu temo em dizer isso, mas é provável que, se o seu coração espera isso, o Senhor vai dizer para você: como é que é mesmo o seu nome? Eu não te conheço. Quem é você mesmo? E olha que o Senhor não sofre de Alzheimer, não sofre de dificuldade auditiva. O Senhor ouve perfeitamente, Ele sabe muito bem de todas as coisas. Ele vai dizer: dá licença. Mas talvez você reafirme para Ele, dizendo: mas eu disse o teu nome lá na frente, lá embaixo, na terra, durante todos esses anos eu fiz tantas coisas. Obrigado. Se é isso que você queria, eu imagino que Deus daria isso para você. Obrigado. Mas isso não serviu para a sua vida. Falar do meu nome, emitir esse conceito de verdade correto, não serviu para você, porque você não buscou. É como um advogado que sai do tribunal ganhando a causa e comete o mesmo delito que ele ali processou. Da pessoa que, depois de ser completamente chicoteada pelas palavras de injúria de alguém, começa a falar mal de pessoas. Na visão bíblica, que é muito perdoado e que não consegue perdoar. A incoerência. Porque só quem dá valor é que consegue responder com valor. Se o seu coração estiver distante de Deus, você vai continuar vendo Deus longe de você. Não é porque Ele está longe, é porque o seu coração se mantém longe de Deus. Este é um tempo para que a gente possa alinhar o nosso propósito de coração, e que o nosso propósito de coração seja Deus como Senhor, como Salvador, Deus como soberano acima de todas as coisas, Deus como aquele que pode todas as coisas, o nosso provedor, Deus como aquele que sabe o que está no meu coração, na minha alma, que conhece tudo que eu já vivi, tudo que eu ainda vou viver, que me viu sem formato no ventre da minha mãe. Deus, que independentemente de eu fechar os olhos aqui
Ele continuará sobre todas as coisas. Eu quero orar nessa noite, para que o seu coração e o meu coração se alinhem, para poder viver o tempo de Deus, na graciosidade do seu amor, para sempre e sempre. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós somos tocados por uma experiência completamente pequena de um homem chamado Simão, que revela muito de quem ele era e de como estava ainda essa primeira fase daquilo que ele estava conhecendo do Senhor. O grande poder que ele articulava pelas suas habilidades, seus talentos nas mágicas, gerou surpresa quando o dom e o ministério daqueles apóstolos começaram a chamar mais atenção do que ele fazia, a gerar mais prestígio do que ele tinha, a ser mais comentado na cidade do que antes ele era. Ele deixou de ser o assunto da vez, mas ele não aceitou isso. Ele quis comprar esse poder para poder revender, repassar, outorgar a outros como sendo dele, propriedade dele, como originário dele. Senhor, nós somos canais teus, nada é nosso. É o Senhor a origem, a mediação e o alvo de todas as coisas. E é por isso que nessa noite, Senhor, nós não queremos mais validar essa tendência de Simão no nosso coração, arrogante, soberbo, presunçoso. Ó Deus, em nome de Jesus, trata o nosso coração, para que ele seja humilde, Senhor, seja dependente do Senhor, ensinável, que ele tenha, ó Deus, coragem, ousadia, força, que ele assuma, Senhor, hoje, as suas atitudes ou as suas omissões com verdade, que ele não empurre mais para frente, achando que ninguém percebe, que ninguém vê, que ninguém está notando como nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, Pai, visita-nos nesta ocasião e trate o nosso coração para que o propósito que tenhamos seja para a glória do Senhor. E que esta glória seja reluzente ao ponto de não haver dúvidas de que o que somos, o que fazemos, o que intencionamos seja para o Senhor. Trata os propósitos do nosso coração nessa noite, Senhor, para que eles sejam convergentes aos teus caminhos, a tua vontade para nós. Não nos deixe, Pai, com esse senso de autonomia, em que não só fazemos o que fazemos, mas justificamos com as nossas teologias o que fazemos. O estudo da teologia sem o Senhor é simplesmente ideologia, filosofia, mas não tem a referência da graça do Senhor. Nós não queremos construir ciência com o Senhor, simplesmente.
Nós queremos viver uma espiritualidade sadia e reflexiva, em que Jesus de Nazaré se torne o nosso modelo de vida, a ser incorporado nas nossas formas, nas nossas relações, nos nossos pensamentos. Ajude-nos, Pai, para que com humildade, Senhor, nós possamos seguir conhecendo mais e vivendo mais a respeito do Senhor. Nós oramos para que esta palavra encontre sentido ao nosso coração e dê razão de vida, objetivo para o nosso amanhã. E se assim pudéssemos dizer, diríamos como o apóstolo Paulo: o propósito do meu coração é Cristo, o meu viver é Cristo. Se eu posso fundamentar essa expressão, eu diria: o faço pela fé. E nessa fé eu vivo o trato para que haja justiça, porque o justo vive pela fé. Continue, ó Deus, fazendo com que essa palavra crie sentido e forma para além de nós, para que possamos, além de viver melhor, ajudar a outros a se constituírem nessa mesma direção. Nós oramos assim, com humildade diante do Senhor, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, mas enojados por tudo que vivemos até aqui longe do Senhor, desejosos a caminhar e viver cada vez mais junto do Senhor, perto do Senhor, com o Senhor. Então, ó Espírito Santo de Deus, continue a fluir como rios de água viva no nosso interior, para que as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sejam divinos, por ser o Senhor a fonte de tudo que somos e de tudo o que viermos a fazer. Para que o teu poder, ó Espírito Santo de Deus, continue prevalecendo sobre o nosso tempo e sobre todo o nosso futuro. É assim que nós oramos diante do Senhor, e assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.